Vamos que vamos, minha gente, um programa pra lá de especial. Eu não estou falando somente da Liga dos Campeões. Marcelindo Beckler, o meu comentarista do coração. Meus parabéns, viu? Fiquei muito feliz. Primeiro quando eu soube, depois quando eu vi a repercussão e o abraço do público e tudo mais do que merecido. E o nosso programa continua, tá? Para os que estavam ansiosos achando que o programa teria uma ruptura, não. A única ruptura é o do meu coração, que não vai viver mais no mesmo continente que Marcelindo Beckler. Boa tarde, Marcelinho. Frederiquinho Caldeira, bom dia para todo mundo que está no Brasil. Boa tarde, Frederico. É o programa do Fico, é o programa que a gente diz que a gente vai continuar fazendo. Fred e Beckler explicam para vocês, ainda que isso aqui não esteja aparecendo tanto que deveria. Agora sim. E o programa não vai acabar não, então vocês façam um favor de continuar com a gente, de continuar acompanhando por aqui, porque a gente vai continuar explicando tudo que a gente puder para vocês, ou quase tudo que a gente puder, ou alguma coisa que a gente puder, ou só o que a gente escolher para o tema do programa, Fred. Perfeito, perfeito. E hoje falaremos do sorteio da Liga dos Campeões. Mais uma vez, depois de todo mundo falar sobre o sorteio da Liga dos Campeões, nós chegamos na terça-feira, atrasados, porém, ainda com algo para tratar. E vamos nos debruçar sobre a tabela dos principais clubes de acordo com o nosso próprio critério, não é verdade? De acordo com o nosso próprio critério, porque a gente sabe que o nosso público é confuso e o nosso público não tem tempo de pensar e de refletir. Então o que a gente vai fazer aqui para vocês hoje é decidir quem é que se deu bem e quem é que se deu mal. Vinheta. Fred Caldeira, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona. Os times do pote 1 são os times que a gente vai analisar, além de Arsenal, Atlético de Madrid, Tottenham e Napoli. Por que esses times? Porque são os que a gente achou que tem mais condições de ir diretamente para as oitavas de final e de brigar pela vaga entre os 8. E para isso a gente vai usar o critério, Fred, que é a pontuação do ano passado, né? A gente teve a nota de corte no ano passado de 16 para você passar diretamente para as oitavas de final, ficar entre os 8 primeiros colocados desses pontos corridos da Liga dos Campeões. E também tem uma segunda nota de corte, porque é muito bom a gente falar, já que ano passado City, PSG e Real Madrid namoraram com o perigo, que é uma nota de 12 pontos ali, né, para ficar safe, porque teve gente com 11 passando, mas teve gente com 11 sendo eliminado diretamente dessa primeira fase da Liga dos Campeões. Você falou que a gente selecionou os clubes que a gente acha que tem mais chances de passar, porém nós selecionamos mais do que 8. Exatamente, ou seja, vai ter time que a gente escolheu aqui que vai ficar de fora, e o problema é a gente vai falar aqui de uns 9 mais 3, eu acho que a gente pegou de pote 2, 3 e 4, ou de 2 e 3, a gente vai falar de uns 15 times, e pode ser que a gente erre, Fred. Que a gente ainda não fale de alguém que vai ficar entre os 8. Pode ter que o Lille, que nem disputar a Liga dos Campeões fica entre os 8 igual ficou na temporada passada. Aston Villa, né? Nem está classificado, mas de repente aparece que tem jogo em Birmingham. Isso pode acontecer. Exatamente. Numa dessas, o pessoal vai para o jogo, não sabe que vai ter jogo ou que não vai, o adversário não aparece, e eles ainda podem ganhar por WO. Vamos começar então pela jornada sorteada do Paris Saint-Germain, que meus amigos, minhas amigas, mesmo quando não tem grupo, o PSG namora com a morte, né? Porque o sorteio, mais uma vez, ele foi um pouco duro com o Paris Saint-Germain, que vai enfrentar do pote 1, Barcelona e Bayern de Munique. Do pote 2, Atalanta e Leverkusen. Do pote 3, Tottenham e Sporting. E do pote 4, Newcastle e Athletic Bilbao. Cara, assim, praticamente muitos dos piores possíveis, né, de cada pote. Pega do pote 1, é muito difícil fugir de qualquer jogo duro, né? Do pote 1, eu acho que o Borussia Dortmund é o jogo fácil, ou mais fácil entre os 8 confrontos que alguém poderia ter. Barcelona é possivelmente o pior, porque da temporada passada, Paris Saint-Germain e Barcelona foram os melhores times. Depois seria ou o Liverpool, ou o Bayern, ou o Chelsea, que acabou de ganhar do Paris Saint-Germain, talvez, o Real Madrid pela história, pelos jogadores que tem, mas o Bayern é um dos mais difíceis. O Tottenham é um dos piores do pote 3 e pegou os 2 piores times do pote 4. Newcastle e Atlético de Bilbao eram os times a se evitar.
e o Paris Saint-Germain não conseguiu. Aqui eu acho que Atalanta, Leverkusen e o Sporting de Portugal talvez sejam times, eu não vou dizer falso bom, mas eu acabei de falar, Fred. Eu entendo o que você quer dizer. Porque são times muito diferentes do ano passado, perderam muitos jogadores, e que se fosse essa tabela no ano passado, o Paris Saint-Germain teria mais problemas que eu acho que esse ano. E assim, quando você olha para a distribuição de casa e fora de casa, é melhor pegar a Atalanta jogando em casa, né? Do que ter que ir lá para Bérgamo, e geralmente é complicado e tudo mais. Não é a Atalanta do Gasperini, já trocamos de treinador. Mas por outro lado, você vai ter que enfrentar o Leverkusen na Alemanha, vai ter que enfrentar o Bilbao na Espanha. Então, assim, o PSG ele corre um risco sério de ficar fora dos 8. Assim, a grande questão é entender qual o PSG que será, né? O PSG que jogou contra o Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes e foi atropelado, ou é um PSG mais próximo do que o que a gente viu no fim da temporada passada? Porque se for o do fim da temporada passada, ele é favorito em todos os jogos, menos contra o Barcelona, que já é mais meio a meio e talvez mais pendendo para o Barcelona, né? Eu acho que se jogar no nível do final da temporada passada, né, de janeiro para frente, o Paris Saint-Germain pode ganhar os 8 jogos. Pode ser que não ganhe. Barcelona, Bayern, vai ficar para cá e para lá. Mas se jogar num nível um pouco mais baixo, ele pode tropeçar algumas vezes. Para fazer os 16 pontos da temporada passada, você pode ter 2 derrotas e um empate. Perde 8 pontos dos 24 possíveis e dá para fazer os 16 pontos. Isso. Eu acho difícil que o Paris Saint-Germain tropece mais do que 3 com o nível que ele mostrou. Então acho que apesar de ter uma tabela muito difícil, ele vai ganhar, eu acho que do Tottenham, do Sporting, do Newcastle, da Atalanta, do Leverkusen. Pode ser que um desses aqui ele não ganhe, mas eu acho que Barcelona, Bayern e o fato do Atlético de Bilbao ser fora de casa pode incomodar. Complicado. De resto, eu acho que o Paris Saint-Germain vai bem. Pode ser. É importante a gente destacar que a gente não tem acesso à tabela, né? A gente está gravando antes de saber a ordem dos jogos. E isso influencia em algum grau. Mas eu concordo com você. Eu acho que desses que você falou que ele deve ganhar, eu colocaria um asterisco no Leverkusen fora de casa. Pode ser um tropeço possível que, no fim das contas, pode definir 16 ou 15 ou 14 pontos, né? Leverkusen perdeu muita gente, né? Perdeu o Xabi Alonso, trocou muito Xhaka, jogador. Wirtz, Boniface. Tá perdendo o Hincapié, né? Que tá a ponto de ir pro Arsenal. Perdeu o Frimpong. Eu tenho muita dúvida com o Leverkusen. Tá? Assim, acho que entre os 24 acho que vai ficar. Porque do 25º para baixo tem um tanto de Union Saint-Gilloise para frente. Que inclusive é um time que eu não sei pronunciar e foi o único que eu escolhi pronunciar nesse momento. Mas eu acho que o Leverkusen tem uma expectativa muito mais baixa do que na temporada passada. Sim. Vamos então colocar o carimbo no PSG entre os 8? Sim. Agora, eu queria pedir para o editor, que não sei o que aconteceu na última edição do Fred Beckler Explicam, que a gente narrou um vampetaço, ele não colocou. Então, se não for pedir demais para colocar um carimbo de vampetaço, é o que a gente quer. Por favor. Até acabou a luz aqui. Você falou uma coisa mais séria do que a Liga dos Campeões. Eu vou subir a cortina porque entrou alguma nuvem e ficou tudo escuro. Caralho, ficou tudo ruim. Essa é a minha vida. Porra. Fudeu. Deu ruim? Passando para o Real Madrid, Frederico, o Real Madrid vai jogar em casa contra Manchester City, Juventus, Olympique de Marseille e o Mônaco. E sai para jogar contra o Liverpool, Benfica, o Olympiacos e o Kairat, do Cazaquistão. O que você acha da tabela do Real Madrid? Então, lá vem ele de novo, né? Pela quinta temporada seguida teremos o Manchester City jogando com o Real Madrid. Aliás, o Pep Guardiola se tornará o treinador adversário com mais jogos da história do Santiago Bernabéu, com essa partida contra o Real Madrid. E teremos potencialmente o retorno de Alexander-Arnold para a torcida do Liverpool, que está esfregando as mãos para uma recepção bastante tensa para cima do jogador agora do Real Madrid. Cara, eu acho que a tabela foi bem ok pro Real Madrid, tá? Tirando os confrontos ingleses, cara, você vê muita dificuldade? Eu acho que o Real Madrid deu sorte aqui que Mônaco, Juventus e Olympique de Marseille são em casa. Isso, exato. Eu acho que o Santiago Bernabéu, a Champions, essas coisas, joga contra este tipo de adversário 20 a 30%.
muda 20 a 30% o prognóstico. Se é Juventus na Itália ou Juventus em casa, eu acho que eu saio de o Real Madrid vai vencer por 2-0 em casa para pode ser 1-1 fora, sabe? Eu tenho a sensação assim, que tem os dois gols de diferença entre jogar em casa e jogar fora, por ser o Santiago Bernabéu. Um Real Madrid faz e outro adversário toma, mais ou menos isso. Mas eu acho que pode dar uma escorregada, tá? Porque o Real Madrid, por enquanto, a gente vê... Olympiacos menos, mas assim, Benfica e um desses três em casa, ou Juventus, ou Mônaco, ou Olympique de Marselha, eu acho que pode tropeçar em 2 desses 4. E se aí se tropeçar contra os 2 ingleses, aí pode... Aí são 3 tropeços. Aí a partir daqui começa a ficar perigoso. Assim, eu acho que o Real Madrid, dos 4 fora, eu acho que ele tropeça contra o Liverpool e ganha os outros 3. Eu acho que ele ganha os outros 3. É claro que é muito difícil porque o Real Madrid também é um desses que a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas enfim. E dos 3 em casa, precisa de... Enfim, dos 4 em casa, de 2 vitórias e um empate, né? Se ganhar esses 3 fora. Então eu acho muito provável que o Real Madrid esteja entre os 8, cara. Eu vejo o Real Madrid hoje inferior ao Liverpool, no nível do Manchester City, e melhor do que os outros. Mas não super, super, super melhor do que os outros, a ponto de ser... Não sei, tem time aqui que vai jogar contra PSV, União Saint-Gilloise, Pafos e Clube Brugge, que é o caso do Bayern de Munique, que a gente vai falar daqui a pouco. Não é burocracia, sabe? O Real Madrid vai ter que jogar contra esses. Uma vez que joga, ele vai ganhar, porque ele é melhor. Mas ele vai ter que jogar bem contra Juventus, Benfica, Olympique de Marselha, Mônaco, contra esses 4, ele vai precisar jogar bem. Tem time do pote 1 que não vai precisar jogar bem, que vai poder poupar jogadores muito possivelmente e ainda assim vai ganhar 3 ou 4 jogos pelos adversários que vai ter. Mas colocamos o carimbinho no Real Madrid também? Sim, então temos mais 6 vagas para distribuir, hein? Já colocamos 2 para PSG e Real Madrid. Passamos para outro que é uma incógnitazinha, chamado Manchester City. Os 4 jogos em casa: Borussia Dortmund, Napoli, Bayer Leverkusen e Galatasaray. E os 4 fora de casa: Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt e Mônaco. Eu acho que a tabela do Manchester City tá ok para um Manchester City... Não precisa nem ser o top de linha da era Guardiola. Um Manchester City ok, no nível regular, eu acho que ele consegue passar. Porém, com algumas atenções aí, cara. Porque, considerando que tropeça contra o Real Madrid, não sei como é que pode ser Mônaco fora de casa. O Napoli no Etihad pode ser muito chato. Já são 3 potenciais aí que... O Villarreal fora de casa... O Villarreal tá perdendo muito jogador da campanha da Champions, né? Mas... Não sei, como é que você sente? Eu acho que o tropeço que pode ter aqui, bem cantado, é só o do Real Madrid, tá? Borussia Dortmund, Leverkusen, Galatasaray, acho que ele vai ganhar, são 3 vitórias. Bodo Glimt vai ganhar 4 vitórias. Depois Mônaco, Villarreal, pelo menos um desses 2 ele ganha 5 vitórias. E depois Napoli e Mônaco, alguma coisa aqui, ele também tira. Eu acho que vai ganhar 6 jogos, ou vai ganhar 5 e empatar 2, o Manchester City. Acho que ele vai fazer entre 17 e 20 pontos, talvez. Tá, eu vou polemizar aqui. E vou colocar o Manchester City abaixo dos 16. Eu acho que o City vai tropeçar mais. Eu tô achando que esse City ainda está muito instável e na temporada passada sofreu, mas acho que não vai sofrer tanto. Acho que vai fazer mais pontos do que na fase de liga. Fez 11, né? O mínimo do mínimo. Então eu não carimbo o Manchester City. Tá. A sensação que dá é que a gente ainda não sabe se o Manchester City vai atingir o nível dele próprio ou até um nível competitivo, simplesmente, né? Porque tá tendo dificuldade de competir. Ganhou na estreia do Campeonato Inglês, depois tomou 2-0 do Tottenham e caiu como caiu no Mundial de Clubes pro Al Hilal. Mesmo depois da tempestade que ele teve no meio da temporada passada, ele não voltou a ser o que ele era e nem perto do que ele era, né? Ele estabilizou no nível muito abaixo. Enfim, tá com um time muito jovem, né? Inclusive, contra o Tottenham colocou os 11 iniciais mais jovens do Manchester City na Premier League desde 2010. Então, assim, a média caiu, tem muito jogador novo e tem a incógnita Rodri, que é meio time. Então, não sei, eu tô com o pé atrás com esse Manchester City, pelo menos nesse primeiro semestre da temporada. Então, vai lá, Bayern de Munique.
Vamos deixar sem carimbo o Manchester City. Bayern de Munique joga em casa contra Chelsea, Clube Bruges, Sporting e Union Saint-Gilloise. Saint-Germain. Gilloise. Tá bom. Depois Gilloise, de 4 dias falando errado, agora descobri como é que é a pronúncia. E fora de casa União São contra... João. Pronto. União São João dos caras. Verdade. Até a sigla tá correta. E depois contra fora, Paris Saint-Germain, Arsenal, PSV e Pafos. Esse é o RT de Pafos de Minas, inclusive. Pafos. É boa a tabela. Tem 3 jogos difíceis. O Chelsea, Paris Saint-Germain e o Arsenal. De resto, Isso. né? É isso. Já podemos colocar 5 vitórias aí. Se o Bruges fosse fora, talvez poderia encrencar. Passou muito bem do Rangers, né, nos playoffs e parece um projeto interessante. Mas é isso, cara. 5 vitórias, né, desses outros jogos. E aí tentar um empate desses 3, eu acho que o Bayern de Munique passa. Se os 3 jogos difíceis que você tiver, se você perder os 3, você merece a repescagem. Se você tiver 0% de aproveitamento toda vez que cai um adversário difícil na sua frente, fica difícil você merecer algum prêmio. Exatamente. Eu acho que contra o Chelsea, na Allianz Arena, com toda a sede de vingança, de tentar trazer 2012 para a cabeça, pode ser que consiga até uma vitória, enfim, e passe com alguma tranquilidade. Então carimbamos o Bayern de Munique. Liverpool, campeão inglês, em casa, Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV e Qarabag. Fora de casa, Inter de Milão, Frankfurt, Olympique de Marseille e Galatasaray. Tem algumas cascas de bananas aqui, né? Galatasaray fora, Olympique fora e Inter fora, são 3 jogos complicados já. E tem que ver como é que vai ser em Anfield contra a dupla de Madrid. O que você acha? Primeiro que assim, o Liverpool vai oferecer os grandes espetáculos de torcida nos seus jogos ou contra, né? Porque jogar no velodrome do Olympique de Marselha, jogar no estádio do Galatasaray em Frankfurt e contra a Inter são 4 super estádios de ambiente. O próprio Anfield também né? E o Liverpool normalmente é muito forte. Eu vejo o Liverpool mais forte do que os 3 adversários óbvios, Real Madrid, Inter e Atlético. Acho que é mais time, mais consistente nesse momento, embora tenha um início de temporada também muito vulnerável na defesa. E depois eu acho que o que chama a atenção são os confrontos fora. Mas se for partir do princípio que os de fora não jogam, ele é muito mais time do que Olympique de Marselha, Galatasaray e os Qarabag e PSV. Eu acho que o Liverpool vai fazer mais de 20 pontos, tá? Acho que vai tropeçar uma ou 2 vezes no máximo. Na temporada passada terminou como líder com 21 pontos, de um máximo de 24. Então carimbamos o Liverpool. É um pouco traiçoeira essa tabela. Se o Liverpool não estiver estabilizado defensivamente, e a gente não sabe se é o Liverpool do Isaac ou não, né, que a janela fechou ontem, mas eu acho que pode dar uma sofrida aqui e ali, mas eu vejo esse Liverpool passando entre os 8 também. Então, temos mais 4 vagas, é isso? Até aqui só não passamos o City. Ou vagas, ou times que vão fazer mais de 16 pontos, né? E aí a gente pode ter depois um outro tipo de classificação em relação à temporada passada. Vamos ver, mas a gente já considerou que 4 dos 5 vão fazer mais do que 16 pontos até aqui. O próximo time da fila é a Inter de Milão, que mudou de técnico, mudou alguma coisa de elenco, não teve super contratações, mas também não teve grandes perdas para essa temporada. A Inter joga em casa contra Liverpool, Arsenal, outra vez, jogou na temporada passada, Slavia Praga e o Kairat, e fora de casa contra Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Ajax e Union Saint-Gilloise. É isso? Gilhoise. Isso, boa, moleque. Então, isso aí. É boa a tabela da Inter. Tem Arsenal, Liverpool e Atlético de Madrid de difíceis adversários, 2 deles em casa. Eu acho que isso deixa a coisa boa para a Inter. E o Borussia Dortmund fora, que eu acho que deixa as coisas um pouco igualadas. Mas da parte de baixo ali, tem 4 adversários bem acessíveis para ela fazer liga, né? Para ela fazer pontuação, fazer gordura, para depois tentar 2 vitórias nos 4 jogos mais difíceis. Eu ainda estou tentando entender se essa vai ser a Inter da Copa do Mundo de Clubes, da final da Liga dos Campeões, ou se os caras vão conseguir juntar os cacos para, sem grandes transformações no time titular, tentar mais uma temporada, né? Então, por mais que tenha trocado o treinador, ainda é muito da geração que bateu 2 vezes na trave da Liga dos Campeões. Eu tenho
pouca confiança nessa Inter. Eu acho que ainda é um time meio na rebordose e um pouco de ressaca. Na rebor o quê? Então eu não carimbaria. Rebordose. Palavra nova, Fred? Eu tenho lido o dicionário. Isso não tá no dicionário, não. Você tá inventando palavra. Não tá. Rebordose. Isso aí tá nas ruas do Rio de Janeiro. Rebordose é uma palavra sofisticada ou é uma palavra chula? Tipo, não aguenta mais tá na rebordose. Ou é uma palavra que normalmente você precisa de um café do lado? Eu tenho lado? a sensação de que... É isso. Eu tenho uma sensação de que é uma palavra inventada no boteco e não na sala de aula. Então, vamos ver se a Inter supera essa rebordose aí. Se você que está assistindo a gente está sofrendo de rebordose, fica o nosso desejo de que você melhore o quanto antes. Chelsea, Fred. Melhores, por favor. Jogos em casa, Barcelona. Quanta história tem esse confronto na Liga dos Campeões desse século, né? Benfica, Ajax e o Pafos. E fora de casa, Bayern de Munique, Atalanta, Napoli e Qarabag. É uma tabela chatinha para esse senhor Chelsea, mas assim, dos 4 jogos em casa ganha 3, né? Tem que ver como é que vai ser com o Barcelona. E dos jogos fora de casa, dá para colocar Atalanta e Qarabag ou só o Qarabag? Que o Chelsea ganha? Certa. Eu acho que só o Qarabag. Eu não coloco muita fé na Atalanta. A Atalanta também perdeu muita gente, né? Perdeu o Reteg, perdeu o Ruggeri, perdeu o Toloi, perdeu o treinador, o Gasperini. Não sei se o Lukman acabou saindo ou não, né? No final da janela. Não coloco muita fé na Atalanta nessa temporada, não. O fato de jogar em casa, do Chelsea, a gente não sabe quando que vai ser o jogo, mas os times ingleses sempre podem vir desgastados, né? Porque diferentemente do Paris Saint-Germain, que quando quiser pode poupar na sua liga, quem sabe o Bayern, até Real Madrid e Barcelona vão fazendo rotações durante a temporada, os ingleses muito provavelmente não vão conseguir fazer isso, então pode ter um pouco de desgaste. Eu acho traiçoeiro também, tá, Fred? Eu carimbaria o Chelsea. Porque assim, vamos lá, Benfica, Pafos, Ajax e Qarabag, já temos aí 4 vitórias, né? E aí Atalanta 5. Precisaria de um empate contra Napoli, Bayern ou Barcelona. Para chegar aos 16, né? Para ser mais um dos que vai fazer 16. Para chegar aos 16. Eu tô querendo achar que não, tá? Então tá bom, vamos escutar o seu coração. Porque eu acho que essas saídas contra Bayern, Napoli e Atalanta, que o Chelsea pode fazer poucos pontos aqui, e mesmo depois se fizer ponto ganhar do Barcelona em casa, pode não ser suficiente. Bom, se ganhar do Barcelona em casa já são 15. Então não carimbamos o Chelsea. Eu não vou carimbar porque alguém tem que ficar de fora, né? Alguém tem que fazer menos pontos e tal, e aqui... Tá bom. Eu fiz um vídeo pro meu canal que eu acho que eu falei que o Chelsea faz mais, para ver o nível de dúvida que eu tô. Acho que foi isso. Não, mas eu também tô me contradizendo aqui o tempo inteiro, mas a vida é assim. Então, torcedor do Chelsea já acha que a gente é uma porcaria mesmo, a gente não tá perdendo tanta gente nesse momento, porque a gente já não tinha essas pessoas do nosso lado nas trincheiras. Desculpa, torcedor do Chelsea. Vamos para o Borussia Dortmund, senhor, que joga em casa contra Inter, Villarreal, Bodo Glimt e Atlético Clube de Bilbao, e fora de casa contra Manchester City, Juventus, Tottenham e Copenhagen. Já não bastava o Borussia não ser um super time, ainda tem uma tabela bem chata, né? Eu acho que o Dortmund não vai não. Não vai não. Esse aí é um pouquinho poupa-tempo. Perdão, você, torcedor aurinegro. Eu realmente acho muito complicado que o Borussia... Assim, né? Para os 8. Porque acho que entre os 24 estará. Mas tem que ter atenção. É que o Dortmund skin Liga dos Campeões cresce, né? É melhor do que o da Bundesliga nos últimos anos. Mas, de qualquer forma, para mim não está entre os candidatos para os... As 4 saídas são difíceis. E dos 4 jogos em casa, a Inter não é fácil e a dupla espanhola também não é fácil. O Dortmund foi quarto lugar na Bundesliga porque teve uma super arrancada para chegar lá. O quarto colocado da Bundesliga não tem um nível muito diferente do quarto colocado do Campeonato Espanhol ou do quinto colocado do Campeonato Espanhol, Atlético Clube e Villarreal. Então, é mais ou menos o mesmo nível. Então, acho que o Dortmund não consegue a classificação direta. O próximo time é o Barcelona, que joga em casa contra PSG, Frankfurt, Olympiacos e Copenhagen, e sai para jogar contra Chelsea, Clube Bruges, Slavia Praga e Newcastle. O que você acha, Fred? É tentar arrumar um ponto
contra Paris, Chelsea e Newcastle, que são os jogos mais difíceis. Porque os outros eu acho que vence. Cara, esse Barcelona, eu realmente tenho a sensação de que é o favoritaço para tudo nesse ano. Claro que, pô, se tiver tantas lesões e tal, aí tem que corrigir a rota do discurso, mas o Barcelona 100% é muito forte, Então, eu coloco o Barcelona passando e potencialmente chegando ali perto dos 20 pontos ou até ultrapassando. Eu acho que tem esses confrontos, os dois ingleses na Inglaterra e o Paris Saint-Germain, que são os evidentes mais duros, mas de resto uma tabela boa, de Clube Brugge, Copenhagen, Slavia Praga, Olympiacos e a Eintracht Frankfurt. E eu acho que até os confrontos difíceis o Barcelona entra favorito contra dois deles, acho que é favorito contra os dois ingleses, e num grau de igualdade, no momento que a gente está gravando esse vídeo, antes do final de semana, do último final de semana de agosto, num grau de igualdade com o Paris Saint-Germain. Então, também acho que o Barcelona aqui deve vencer 6 jogos desses 8 pelo menos, e fazer 18 pontos perto dos 20 e se classificar. Passando para o Arsenal, já falando de pote 2. Só recapitulando, dos 9 do pote 1, a gente colocou claro. 6 times, né, fazendo mais do que 16 pontos. Manchester 16. City, Chelsea, Borussia Dortmund. A gente não colocou Borussia, Chelsea. Tá. Isso. Então temos 6. Tá? Passando para o Arsenal, então. Jogos em casa, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat. Fora de casa, Inter de Milão, Clube Brugge, Slavia Praga e Atlético Bilbao. Temos aí 4 jogos complicados, né? Assim, considerando que o Atlético Bilbao fora de casa será difícil, Bayern de Munique, evidentemente, Atlético de Madrid e Inter, é um Arsenal que vai precisar estar muito bem para conseguir passar. Mas cara, é um time muito chato de se jogar contra esse Arsenal, cara. Então, contra a Inter fora de casa, contra o Atlético no Emirates Stadium, contra o próprio Bayern de Munique, não consigo ver o Arsenal entrando com menos de 50% de chance de vencer contra esses times, sabe? Então eu confio na classificação direta do Arsenal. Eu também. E até contra o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao é um time bem inexperiente, né? Entra no pote 4 porque não tem experiência em competição europeia. A temporada vai ser longa para o Atlético de Bilbao. A gente viu algumas temporadas atrás o Newcastle tendo problemas com isso, né? Quando foi para a Champions, a temporada ficou longa demais, muitas lesões. Isso atrapalhou o time, inclusive na Premier League. Eu acho que isso pode acontecer com o Atlético de Bilbao essa temporada também. A gente viu temporada passada o grande momento do Manchester United nos últimos anos, acho que foi a eliminatória contra o Atlético de Bilbao, que ele foi realmente muito superior, porque pegou um time muito inexperiente e cansado na temporada passada. Então isso pode pesar. O Atlético de Bilbao é um mau adversário para quem podia pegar os times do pote 4. Mas eu acho que o Arsenal, com a consistência que tem, com a experiência maior que já tem de terceira ou quarta edição seguida de Liga dos Campeões, terceira seguida, eu acho que acaba passando para o Atlético de Bilbao. Eu acho que o Arsenal vai fazer também, assim, na casa dos 18 pontos aqui, tá? Vai ganhar uns 6 desses jogos aqui e vai se classificar. 7º carimbo concedido, passamos então, Marcelito, para Atlético de Madrid. Vamos ver o Atlético que joga em casa contra Inter, Eintracht Frankfurt, Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt. E fora contra Liverpool, Arsenal, PSV e Galatasaray. Tem aqui, Fred, 3 adversários duros, os dois ingleses e a Inter. A Inter é em casa. A tabela é muito boa para o Atlético de Madrid. Para ele conseguir ganhar de Frankfurt, União Saint-Gilloise, Galatasaray fora é mais complicado, PSV e Bodo Glimt, aqui já seriam 15 pontos para tentar raspar alguma coisa na Inglaterra e ganhar da Inter. Eu coloco um asterisco nesse Galatasaray fora. Não sei. Por mais que também eu não veja o Atlético de Madrid sendo um tipo de time que dá uma... que abaixa o farol em cenários tóxicos, né? Acho que ele cresce quando ele tem... É o que o Simeone quer e talvez não seja um problema enfrentar o Galatasaray, que é um estádio fantástico, é uma torcida fantástica. Cara, mas assim, eu acho que ele tá aí nessa franja aí dos 16, tá? Não acho que é muito mais do que isso, não. Se a nota de corte subir um pouquinho, acho que ele fica fora. Acho que pode ser que ele faça 16 e pode ser que não seja o suficiente, né? Para ele passar. O Atlético começou mal a temporada. A gente está gravando isso, perdeu do Espanhol e empatou com o Elche nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Vamos passar para o Tottenham. Já no pote 3, a tabela do Tottenham é boa, viu? Jogos em casa, Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga e Copenhagen. Fora de casa, Paris Saint-Germain,
Frankfurt, Bodo Glimt e Mônaco. Cara, eu vejo esse Tottenham passando com uma pontuação confortável. Aqui o problema é o Tottenham, né? A tabela é muito boa. Você pega isso aqui, pô, o que tem de muito difícil aqui que um time campeão de Europa League, um time de Premier League, não é favorito? O Paris Saint-Germain. De resto, o Dortmund em casa e o Mônaco fora são os mais complicados, aparentemente, aqui. Quem sabe o Eintracht Frankfurt fora também. Mas o normal é que, pela tabela, o Tottenham consiga ganhar 5, 6 jogos. E fez uma boa janela, né? Dentro dos próprios padrões, com Palhinha, com Mohamed Kudus, agora mais recentemente o Xavi Simons. Então, salvo questões físicas, patati patatá, eu acho que dá para carimbar o Tottenham sim. Então vamos lá, e o que seria uma surpresa, né? Porque o que a gente viu do Tottenham, o que eu vi, por exemplo, do Tottenham na Supercopa, falei, é um time com medo de sucesso, medo de ser campeão, fez 2-0 no Paris Saint-Germain e recuou. Mas depois ganhou muito bem do Manchester City, por exemplo, que também qualquer Tottenham ganhou do Manchester City, né? Uma tradição inglesa que o Tottenham vença o Manchester City. Exato. Mas é um entrão aqui, né? A gente está falando de time de pote 1, de pote 2, e o Tottenham, 17º colocado no campeonato inglês, pela tabela, pode avançar. E para finalizar, os times que a gente vai analisar aqui, um pote 1, um corpo de pote 3, que é o Napoli, que é um time campeão italiano, muito bem, que também se reforçou bem essa temporada, trabalho ainda mais consolidado do Antônio Conte, e que tem como tabela Chelsea, Frankfurt, Karabag e Sporting em casa, Manchester City, Benfica, PSV e Copenhagen fora. A tabela também é boa, Fred. Também é boa. E aí dá para colocar o Napoli nessa conversa também, de ter 2 jogos mais difíceis, né? Que são os ingleses. Não sinto tanta força nesse Benfica. E já falamos do Frankfurt, já falamos também do Sporting. Então, assim, acho que é um Napoli que pode ajudar a subir a média da nota de corte. Eu carimbo o Napoli, o que a gente chega a 10 carimbos aqui, eu acho. Acho que a gente considerou que Napoli, Tottenham e Atlético de Madrid talvez... E Arsenal. Do primeiro pote tinham sido 6 de 9. Então, com Tottenham, Napoli 8, Arsenal 9 e talvez Atlético de Madrid 9 ou 10. 10. Então, talvez, se isso aqui se concretizar, a gente tenha que... A gente vai ver clube com 16 pontos ficando fora. Eu acho que a conclusão talvez seja essa. Pelo que a gente está vendo dos enfrentamentos dessa temporada que a gente tem, pode ser que os 16 pontos da temporada passada não sirvam. Eu acho que só serviu na temporada passada porque Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern foram mal, porque o Bayern tomou um 3-0 do Feyenoord, que não estava nas contas, né? Para ele ficar fora, ter que jogar um playoff, porque senão ele teria feito mais pontos e teria jogado um time de 16 pelo menos para baixo, que foi o Lille, o 8º colocado, e o Bayern deveria ter feito mais do que isso. Então, se nessa temporada os bons, os favoritos, os ricos, não tropeçarem tanto, é bem possível que 16 não baste. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo? Tá tudo dentro de contexto e matematicamente explicado. E matematicamente explicado. Então vamos para o nosso Out of Context. Que depende inteiramente do senhor, Marcelinho. Você trouxe um pacotão de curiosidades, é isso? É isso, a gente tem, se eu não estou enganado, 4 times estreantes na Liga dos Campeões. Eu ainda peguei aqui uma curiosidade sobre o Karabag, que não serve para absolutamente nada, porque ele já jogou a Champions. Mas tem 4 times que vão estrear. O Bodo Glimt, o Kairat, o Pafos e também o União São João. Você quer que cada um compartilhe uma das curiosidades aqui? A gente vai comentando a curiosidade dos estreantes? Pode ser. Então vamos lá. Então. Você sabia que os torcedores do Bodo Glimt levam escovas de dente gigante nos jogos para as arquibancadas? Porque nos anos 70 eles levavam escova de dente para simular microfone na hora de cantar a música para apoiar o time nas arquibancadas, Fred. Tem muita camada aqui, tá? Rapaz, que coisa fascinante. Cantar na escova de dente, tipo no banheiro, né? E os caras levaram para arquibancada, é isso? Primeiro, assim, loucura, cara. Acabaram os problemas na Noruega, né? Não que a gente se surpreenda, mas quem faz isso é porque não tem problema. Segundo, esse estádio tem que chamar Colgate Stadium amanhã.
um absurdo não chamar, uma empresa de pasta de dente não ter colocado ainda um name rights ali. E terceiro, passa na segurança? Dá para entrar com escova de dente no estádio? Não pode se converter em uma arma? Exatamente. Tem presídio que não deixa entrar escova de dente, não. Como é que o pessoal tá entrando? Agora, o pessoal da Noruega, ele é muito inocente, Marcelo Becker. Porque ele acha que a escova de dente ela não pode se transformar num passe de mágica num coquetel Exatamente. Ou um espeto, um graveto para você espetar alguém na hora que for cobrar um arremesso lateral. Você vai afiando a outra ponta da escova de dente, ela vira depois Na Noruega todo mundo é bonzinho, Fred. Na Noruega eles já tiveram uma época viking, que eles eram um pouco mais rebeldes, mas hoje ali o IDH é altíssimo. O máximo que poderia acontecer é escovar o dente de alguém na hora de bater um arremesso lateral. Exatamente. Kairat. Cara, o Real Madrid vai ao Cazaquistão. Boa sorte, Tatiana Mantovani, porque são 6.634 quilômetros e é mais perto ir de Madrid para Fortaleza. 400 quilômetros a menos. Eu estou chocado com essa comparação. Eu achava que era longe, mas não tanto, cara. Que loucura. É muito longe, né? Porque é no longínquo Cazaquistão. É no Cazaquistão do leste. É perto da China, quase fronteira com a China. É uma viagem que eu gostaria muito de fazer, tá? Porque se não fosse a Champions League para proporcionar isso, jamais iria, né? Então, é uma dessas viagens que a gente só faz por conta do trabalho. Agora, é uma viagem que a comunicação, a alimentação, a logística para chegar deve ser tudo muito difícil. Era melhor o Kairat jogar em Fortaleza. Exatamente. Imagina que lindo seria ali um Kairat Real Madrid no Castelão. O mosaico da torcida do Fortaleza. Jogo fantástico. Pega um boneco fantasiado de avô da torcida do Ceará emprestado. Faz a União Ceará. Pronto. Exatamente. O Kairat, cara, eu fico imaginando como é que vai ser picotado esse voo, né? Porque não vai ter voo direto. Será que não? Deixa eu ver se não. Ou será que vão fazer essa rota para esse dia? Porque, enfim, o negócio é que a Tati já falou que o torcedor do Real Madrid não viaja tanto. Mas deve encher de torcedor do Real Madrid que vive no continente, vive no Cazaquistão, vive perto do Cazaquistão, que vai querer ir eu acho que vai. Então, acho que o fluxo de Madrid não pode ser... Não, eu acho que vai ter torcedor misto, por assim dizer, né? Torcedor que torce para o Real Madrid, porque é um clube que todo mundo torce, muita gente torce para o Real Madrid. Sim, mas digo, sair de Madrid para ir para o Cazaquistão, acho que não vai ter tanta gente. Não. O torcedor do Real Madrid vai nas fases mais adiantadas, né? Na semifinal, quarta de final. Eles sabem que vai estar lá, sabe? Eles não precisam gastar passagem antes. Eu tô tentando pesquisar, a cidade chama Almaty. Eu quero pesquisar voo. Caramba, cara. Real... Deve ser umas 12 horas. Vamos imaginar que esse jogo é na primeira rodada, dia 18 de setembro. Lembra quando a gente está gravando isso aqui, ainda não tem tabela. E aí, sei lá, volta dia 19. Vai 18, volta 19. Vamos ver se tem. Fazendo a busca. Tem uma passagem aqui de 783 euros. Faz vezes 6 e pouco, 5 mil reais, mais ou menos, deve ser. Que sai meio-dia de Madrid, chega às 3h30 da manhã em Almaty. Quantas paradas? Para em Istambul. 3 horinhas em Istambul. Ah, não tá tão ruim. Istambul tem... Não tá tão ruim, tá bom. Um shopping muito bom dentro do aeroporto, inclusive. Eu já tive oportunidade de ficar preso no aeroporto de Istambul, sei como é que é. E depois mais um voo de 4 horas e depois um voo de 5 horas. Não tá tão ruim. Achei que fosse um pouco mais problemático. Mas enfim, é porque o pessoal pode pensar, pô, mas na Libertadores, cara, isso na Europa não é comum. Né? Na Liga dos Campeões não tem viagens assim. Então os caras estão acostumados a viajar 2 horas, 3 horas, 4 se muito. Viajar tudo isso aí é loucura linda. Que eu o acho tempo total de viagem. É porque o Real Madrid vai de voo fretado, né? Então o voo do Real Madrid dá 10 horas. Mas a gente tem muitas vezes brasileiro que vai jogar no Equador, que vai jogar na Colômbia e que tem que fazer uma
parada antes em algum outro lugar para abastecer avião, para acabar de chegar. Até para os jogadores é muito cansativo. Aqui os jogadores do Real Madrid vão cansar, mas bem menos do que o torcedor. Mas eu já vi viagem de Libertadores durar 15 e 16 horas para time brasileiro. Claro, normal. E passando pro Pafos. Ah, mas esse aqui eu não queria dar essa curiosidade, porque não tem nenhuma chance de eu ler o nome do Evagoras Palikarides. Desculpa a família aí do Evarovas, Evagoras, que é o cara que está no escudo do Pafos. E tem gente que acha que é o Cristiano Ronaldo, porque o Pafos foi criado é uma fusão de dois times que foi fundado semanas depois do Cristiano Ronaldo ganhar uma Champions com o Real Madrid e a skin do Cristiano naquela época parecia com o cara do escudo do Pafos, que é o incrível Evagoras, que é um companheiro Evagoras, inclusive, tá? Revolucionário, que foi preso e executado por levar armas para o exército que lutava contra o domínio britânico nos anos 50 no seu país, Fred. Como sempre, o Império Britânico se metendo onde não é chamado, em qualquer canto do planeta. Dê a ordem, camarada. Você viu durante o sorteio, perguntaram para o Ibrahimovic, ele estava lá no palco, os gols preferidos dele. Aí ele falou que um gol era muito especial porque tinha sido quando ele estava contra o Milan, contra a Itália, contra o Buffon, alguma coisa assim. Ele falou, e outro contra a Inglaterra porque era a Inglaterra. Muito bom, né? Bom demais. União Saint-Gilloise, União São João, da Bélgica, tem o estádio Joseph Marian, que é na Floresta. Capacidade para 9.400 pessoas. Arquibancadas construídas em um barranco e com um restaurante brasileiro na frente. É isso mesmo, Marcelo? Se vocês quiserem procurar, o Futebol Fenômeno Social, esse é a @, do Instagram, fez um vídeo mostrando o estádio do União São João e mostrou isso, que é um estádio realmente no meio de uma floresta. O município se chama Florest, mas Saint-Gilloise é o mais perto. Então por isso eles adotaram esse nome, é uma cidadezinha pequena. Realmente assim, é um barranco de grama e colocaram ali umas cadeiras no barranco. E sabe-se lá por quê? Bom, sabe-se lá por quê? Porque tem algum brasileiro que mora lá, fez um restaurante brasileiro que vende coxinha, pão de queijo, pastel na frente do estádio. A questão é que eles não vão poder jogar nesse estádio a Liga dos Campeões. Essa é a tristeza. Porque não atende às normas da UEFA de segurança e de adaptação do torcedor e tal. O brasileiro aí perdeu muitos clientes que poderiam assistir. Eles vão ter que mandar um jogo no outro estádio, mas o estádio do União Saint-Gilloise podem ir lá no Futebol Fenômeno Social, que tem um vídeo bem legal mostrando. Tomara que o União São João leve pelo menos uma barraquinha desse restaurante brasileiro para o estádio que ele for atender os jogos da Liga dos Campeões. Nós temos... tá tudo fora de contexto? Você quer um fun fact do sorteio? Que eu acompanhei na semana passada. Por favor, você estava lá. Estava lá semana passada e assim, tem algo muito tradicional, vocês já devem ter sido impactados pra gente falando. Todo jogo ou evento tem um grupo de WhatsApp com a UEFA que a gente pede quem a gente quer entrevistar. Então eu pedi o dirigente do Barcelona, do Real Madrid, pedi o Kaká, que acabou não atendendo, não deu nenhuma entrevista ali, o presidente do Paris Saint-Germain também não rolou. Pedi o presidente do Olympiacos, O Marinakis. Hã? Marinakis. Não foi Marinakis, o Marinakis? Marinakis. Que personagem, hein? Também. Entrevistei ele de forma muito objetiva. Você já viu o vídeo? Não vi, eu quero ver, porque ele é um pouco intimidador. Eu vi gente comentando, falando assim, o Beckler não saiu da casa em hora nenhuma com algum receio. Eu falei, foi isso aí que aconteceu. E fez bem. E aí, entre uma entrevista e outra, eu estava ali esperando e tal, veio a menina da UEFA, que fica ali atendendo os pedidos, e falou, dirigente do Newcastle, quer? Eu falei, quero, né? Perguntar de Bruno Guimarães, Joeliton, Bruno é o capitão, situação do Isaac. Falei, quero. Só que eu não tinha pedido, então eu não sabia o nome dele, porque eu anotei os nomes dos caras que eu ia entrevistar. Não sou familiarizado com os dirigentes do Newcastle. E quando ele chegou, me apresentei. Falei, tudo bem? Marcelo. Ele falou, tudo bem. E entrevistei sem saber o nome. Pronto. Falei, cá estamos, representante do Newcastle, que vai falar com a gente, o que você achou dos jogos, o que você acha do Bruno Guimarães, do Joeliton e tal, não sei o quê. Aí perguntei ainda, e aí, dá pra imaginar o Bruno Guimarães dando uma assistência pro Joeliton num jogo de Liga dos Campeões? Ele falou que o jogo mais especial seria contra o Barcelona em casa, Bob Robinson e tal.
Aí ele falou, dá pra imaginar, Bruno Guimarães dando assistência pro nosso goleador no dia. Não quis responder sobre o Isaac. Ah, não falou. Eu falei, você é ruim de nome, hein? Isaac. Não sabe o seu, não sabe o do seu centroavante. Exatamente. Não sabia o nome do dirigente do Newcastle. Mas às vezes acontece isso com o jogador também, né? Quando vem um time menor que você não está familiarizado, a UEFA empurra um cara sem te avisar. Quando o cara vem de banho tomado depois, né? É complicado. Porque quando ele vem do jogo, você não consegue ver ele. O número 4. Sem número. Você olha a lista rapidinho, 4, você sabe quem que é. O cara tava de terno e gravata, não tava uniformizado, não tinha o nome dele, não tinha nada. Não tinha um crachá, não tinha sticker, nada. Né? Não tinha um crachá. Enfim, saiu a entrevista. Vamos para... não, mas depois eu quero dar uma assistida. Teve gente que trocou de camisa com o time adversário. Você viu isso? Cara, que pena que deu, cara. Foi... Que pena que deu. Foi agora há pouco, né? Foi no Brasil, eu acho. Ou na América do Sul. Foi. Não, foi na Alemanha. Foi na Alemanha. Depois de um jogo da Bundesliga, os caras trocaram a camisa, o cara veio... Pô, mas também tá errado, né? Você vai dar entrevista com a camisa do adversário, mostrando os outros patrocinadores, nenhuma identificação. Pois é. O repórter até podia saber ou não saber, mas o jogador tá errado nesse caso aí. No caso do direito do Newcastle, só eu tô errado, de não saber quem é o cara que eu vou entrevistar. Mas já saiu o cara tá errado, o jogador tá errado também. Mas... Vamos para nossa indicação? Que é A Hora do Mal. Marcelo Beckler, uma turma inteira de crianças desaparece às 2h17 da manhã. Normal. Todos somem na escuridão. Normal. Hã? Até aqui não tem nem Pode motivo acontecer. para fazer série. Isso aí acontece toda hora. Só que todos somem na escuridão. E você quer saber como? Acho que não. Acho que é melhor deixa a garotada brincar, deixa os meninos se divertir. Não quero ficar entrando no motivo deles, não. Mas já temos o filme A Hora do Mal, que já está nas telonas e é o maior sucesso já nos cinemas. Garanto seu ingresso. Classificação livre, será? É uma boa pergunta. Adolescente sumindo às 2h17 da manhã. Tinha que ter uma sessão às 2h17 da manhã para ver quem é corajoso o suficiente para assistir o filme. Seria bom. Uma dica aí para quem quiser Atenção, colocar marketing. Trabalhadores às 2h17 da manhã trabalhando, abrir um cinema, vender uma pipoca superfaturada. Resumo. Fred Caldeira, como que você resume o número 16? O número 16 pode virar 17. Ou até 18, né? Porque acho que a nossa conclusão é que, seguindo os nossos palpites, a nota de corte pode aumentar, porém, cara, é muito difícil que todos os favoritos desempenhem de maneira como tal e consigam os pontos que a gente calculou aqui. O futebol não é prancheta, né? O futebol não é teoria, então no fim das contas eu acho difícil que a gente de fato tenha tudo isso que a gente falou aqui, ou grande parte disso. Acho que não tanto quanto a temporada passada, porque era a primeira para todo mundo nesse novo formato, mas eu acho que teremos algumas surpresas que a gente não colocou no nosso radar aqui. Primeira coisa é pedir desculpa para a torcida do Sporting, que apareceu umas 5, 6 vezes aqui, a gente não considerou que o Sporting jamais faria um ponto. Simplesmente porque depois da saída do Rubem Amorim, do Gyökeres, apesar de ter sido campeão de todos os títulos que foram sendo disputados, né? Ganhou o campeonato, ganhou a Taça de Portugal e tal. Eu vejo o Sporting menos forte do que na temporada passada, então desculpa aqui para os torcedores sportinguistas. Se a gente pega o Campeonato Brasileiro, que tem o 45 como o número mágico para não cair, tem ano que é 40 pontos. Tem ano que a projeção matemática fica 5 pontos errada. Então, e num universo muito maior. Então, aqui no universo muito menor de pontos, a chance disso daqui se deslocar para cá e para lá é bem grande. O que me parece que a gente traçou aqui como perfil é que existem alguns confrontos que os grandes devem levar muita vantagem e que na temporada passada muitos grandes tropeçaram. A gente falou aqui de 4 times grandes que fizeram uma pontuação muito abaixo do que deviam fazer. Se eles fizessem a pontuação que se esperava, Real Madrid, PSG, Bayern e Manchester City, não teria sido 16. E eu acho que o resumo é esse. Eu acho que vai ser mais do que 16, porque eu acho que a gente não vai ter 4 times grandes, ou ricos pelo menos, fazendo a pontuação e o desempenho que eles tiveram no último ano.
Coisa linda, Marcelito. Dia 16, portanto, já deste mês, damos o pontapé inicial na Liga dos Campeões e vai ser demais. Você, como comentarista, espero que a gente divida transmissões, né? Como poucas vezes dividimos. Mas enfim, vai ser mais uma grande temporada e temos aí diversos encontros e reencontros maravilhosos já programados por essa tabela. O que a UEFA prometeu está sendo entregue, porque temos muito jogo bom já. É isso. Ótima temporada para você, Fred. Vou estar acompanhando da telinha, o que também tem uma coisa, né? A gente se assiste muito pouco, porque a gente normalmente está trabalhando, está no estádio enquanto o outro está no outro e tal, e aqui não passa a TNT Esportes, então vou acompanhar de longe, mas sempre de perto, no meu coração, em todo o resto do meu corpo eu vou guardar você. E no nosso programa também, porque semana que vem tem mais. Beijo pra vocês. Até 11 da manhã, terça-feira que vem. Ou 2h17 da manhã. Seu filho está assumindo às 2h17 da manhã, ele está falando que foi abduzido, que foi um monstro que pegou, que foi um espírito, uma coisa do mal. Ele simplesmente pode estar querendo namorar. Exatamente. Dá os beijinhos. Deixa ele. E deixa ela. Beijo.